Amados irmãos, a igreja se encontra em um tempo novo, um novo tempo litúrgico, o tempo pascal que se iniciou na celebração, com a celebração da vigília pascal, e este tempo se encerra no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes. Portanto, durante 50 dias, fazemos memória da ressurreição de Cristo Jesus. Fazemos memória e também celebramos a ressurreição de nosso Senhor. O que nós celebramos também neste tempo pascal? Celebramos o nosso nascimento para Deus, o nosso nascimento do alto, o nosso novo nascimento da água e do Espírito, pois nós também ressuscitamos com o Senhor e somos agora novas criaturas. Durante todo o período quaresmal, nos preparamos para este tempo novo, reconhecendo os nossos pecados e desejando uma nova vida. Agora, no tempo pascal, nós cantamos a Deus um canto novo, porque nós fomos resgatados de nossos pecados. Nós cantamos um canto novo, porque o Senhor fez maravilhas na nossa vida e nos concedeu a salvação. É Jesus ressuscitado que cria em nós a nova vida. É Ele quem nos concede a nova vida, transformando o nosso coração e nos possibilitando viver de acordo com o seu Evangelho. Quando nós celebramos a Eucaristia, nós celebramos como um povo novo, um povo que foi restaurado pelo Senhor, uma Assembleia Santa que experimentou a misericórdia e o amor de Deus. Nós, cristãos, trazemos esta experiência com o amor e a misericórdia de Deus. Quando nós cantamos a Deus os nossos hinos, cânticos e salmos, nós estamos cantando as maravilhas de Deus na nossa vida. Portanto, na comunidade cristã, não é permitido que nenhum cristão viva triste, que nenhum cristão viva ainda escravo de seus pecados, que nenhum cristão viva ainda escravo de seus vícios, de suas fraquezas. Nós precisamos, como cristãos, testemunhar as obras de Deus na nossa vida. Precisamos trazer em nós, trazer conosco a luz da ressurreição. Meus irmãos, com a sua ressurreição, o Senhor levanta da poeira o indigente e nos dá nova vida. Ele quebra as correntes do pecado e da morte que nos aprisionavam e nos concede liberdade plena. Com a sua ressurreição, o Senhor enxuga nossas lágrimas e devolve a alegria ao nosso peito. Sim, Ele põe um canto novo em nossos lábios. Só compreenderá esta alegria pascal aquele que experimentou a salvação de Deus, aquele que experimentou a libertação do alto, aquele que
escravo de seus pecados, experimentou a mão de Deus que o socorreu. Só compreenderá esta alegria pascal aquele que mudou de vida, aquele que teve a sua vida transformada graças à ressurreição do Senhor, graças à glória do Senhor que brilhou sobre nós. Amados, é tempo solene na igreja, é tempo de júbilo, tempo de alegria, tempo de festa. Deus nos tirou do sepulcro e devolveu-nos a vida. Ele expulsou as trevas e nos conduziu para a sua luz maravilhosa. Ele nos constituiu filhos e filhas da luz. Sim, precisamos cantar e proclamar as grandes obras de Deus na nossa vida. E é isto que Cristo Jesus hoje nos pede no Santo Evangelho, que sejamos testemunhas das obras de Deus na nossa vida. Eu vos pergunto, o que Deus já fez na tua vida? De que forma Ele interviu? Que benefícios Ele te concedeu? Sim, quando o Senhor entra na nossa vida, Ele traz uma realidade nova. Ele transforma radicalmente a nossa existência. Eu vos pergunto, neste tempo pascal, já experimentaste a graça de Deus na tua vida? És capaz de dizer: o Senhor fez grandes coisas ao meu favor, libertando-me da morte? É isto que Deus quer fazer conosco, pois Ele não abandonou o seu Filho Jesus na região dos mortos, mas o resgatou, o ressuscitou. Assim também Ele quer agir conosco, quer nos ressuscitar, quer abrir os nossos sepulcros e nos conduzir a uma nova existência. Meus irmãos, a glória do Senhor brilhou sobre nós. Sim, quando nós nos encontramos com o Senhor, vivo e ressuscitado em sua igreja, não podemos conter a alegria que vem ao nosso coração. E a alegria é um dos elementos dos relatos da ressurreição. Percebam que quando os evangelhos relatam a ressurreição de Jesus, os discípulos sempre se alegram por verem o Senhor. Eu vos pergunto, o nosso coração se enche de alegria quando contemplamos o Senhor na Eucaristia? O nosso coração se enche de alegria quando o Senhor se manifesta a nós? Meus irmãos, não percamos tempo. Abracemos hoje a salvação. A igreja continua a pregação do apóstolo Pedro, que foi feita no início da igreja. Pedro, na primeira leitura, convoca os homens e as mulheres a abraçarem a fé em Jesus. Convoca os homens e as mulheres daquele tempo a abraçarem a salvação que Jesus ressuscitado concede. E a voz de Pedro continua na igreja, continua ressoando na igreja. Nós continuamos anunciando a morte e a ressurreição de Jesus. Neste tempo pascal, não percamos tempo, mas vamos abraçar a salvação que há no nome de Jesus.
Tu podes perguntar: Padre, de que forma eu faço isto? Professando a fé em Jesus e desejando abandonar o pecado, desejando nova vida, dedicando-se à vida de oração, dedicando-se ao apostolado da Igreja. Em nossa paróquia há um lugar, há um espaço para cada um de nós, pois aqueles que fazem parte de uma comunidade paroquial estão na paróquia para cantar as maravilhas do Senhor. Estão porque o Senhor interviu em suas vidas. Meus irmãos, é tempo de renovação espiritual, que a recordação da vida velha, da vida antiga, não nos machuque, mas elevemos o nosso olhar para o alto, pois nós temos um grande defensor, Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que nos concede a paz. Meus irmãos, por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu para nós vida nova. É preciso que compreendamos bem os mistérios de nossa salvação. Percebam que Jesus Cristo precisou abrir a inteligência dos discípulos para que eles compreendessem o mistério da salvação. Os discípulos compreenderam que foram salvos pelo Senhor e passaram a anunciar estas boas novas, passaram a anunciar as maravilhas de Deus. É possível que entre nós alguns não compreendam ainda a sua salvação. Deixemos que o Senhor abra a nossa inteligência para que possamos compreender as obras de Deus na humanidade. Meus irmãos, como paróquia de Jesus ressuscitado, nós temos esta grande obrigação de testemunharmos a ressurreição do Senhor. E já são 42 anos de anúncio salvífico que nós fazemos. 42 anos que anunciamos as obras de Deus nesta comunidade. Deus seja louvado por tudo aquilo que esta comunidade paroquial já viveu, já experimentou. Deus seja louvado por cada sacerdote que contribuiu positivamente na formação espiritual e catequética desta paróquia. Deus seja louvado por cada fiel que passou por aqui, dando também a sua contribuição. A nossa paróquia, ela foi criada no Tríduo Pascal de 1973, mas exatamente na Quinta-feira Santa, quando se iniciava o Tríduo Pascal com a missa vespertina da Ceia do Senhor, na Quinta-feira Santa, esta paróquia estava sendo criada. E é interessante que a paróquia, a Igreja de Jesus ressuscitado, não surgiu, logicamente, não surgiu logo como este templo, mas ela surgiu apenas com um altar para que se acontecesse a Eucaristia. Sim, neste grande terreno vazio e abandonado,
Em 1973, no dia 19 de abril, se celebrava a Eucaristia. Assim iniciou a Paróquia de Jesus Ressuscitado, com a Eucaristia na quinta-feira santa, sem templo, sem casa, sem igreja, mas a Eucaristia já estava edificando aquela comunidade. Percebam que quando nós falamos na Paróquia de Jesus Ressuscitado, nós estamos nos referindo a todos os fiéis que compõem esta paróquia. Quando nós falamos na paróquia, no aniversário da paróquia, não estamos nos referindo tanto ao espaço físico, ao templo que surgiu depois, mas estamos nos referindo à primeira comunidade cristã que iniciou este projeto de Deus. Sim, quando falamos em igreja, estamos falando do povo redimido pelo Senhor, do povo que se encontra para rezar, do povo que se encontra para celebrar a sua salvação e a sua fé. Quando falamos na Paróquia de Jesus Ressuscitado, nos referimos muito mais a este edifício espiritual, a este templo espiritual, formado por cada fiel, que participa desta comunidade. Portanto, já são 42 anos de existência da comunidade cristã neste bairro, neste território. E como é bom pensarmos desta forma, a Eucaristia que edificou esta comunidade continua edificando-a. Não seríamos igreja, não seríamos paróquia de Jesus ressuscitado se não celebrássemos a Eucaristia. É a Eucaristia que nos edifica. Vamos retornar às nossas origens, retornar à nossa história. Nós começamos com a Eucaristia e queremos permanecer fiéis a este sublime sacramento. Todas as vezes que celebrarmos a Eucaristia, vamos nos recordar. Foi assim que Deus iniciou este projeto. E vamos permanecer fiéis a este projeto. Amados, quantas almas se dedicaram a esta comunidade? Quantos fiéis contribuíram? Sim, edificando depois, construindo depois o espaço físico, o templo físico. Meus irmãos, que o Senhor olhe para nós e continue nos concedendo abundantes graças, continue nos concedendo numerosas graças. Por nestes 42 anos, escutamos a voz do Senhor que nos diz: vós sereis testemunhas de tudo isso. E se o Senhor desejou que nascêssemos no tríduo pascal, é porque Ele já nos confiava esta missão, de sermos apóstolos da ressurreição. Se nós nascemos no tríduo pascal, na Páscoa de 73, foi porque o Senhor já nos confiava a missão de sermos apóstolos da ressurreição. Sejamos fiéis a esta missão. E como é tempo novo na igreja, queremos também, neste tempo pascal, iniciar uma série de catequeses para que possamos compreender melhor o mistério de nossa salvação. É por isso que eu vos apresento nesta Eucaristia os membros do caminho neocatecumenal. Eles podem ficar de pé para que a Assembleia os reconheça. Apenas os membros do caminho neocatecumenal que se encontram aqui na frente. Um deles vai apresentar agora o seu testemunho e fazer um convite para as catequeses que se iniciam amanhã, na segunda-feira. Nesta segunda, vamos iniciar uma série de catequeses para que possamos compreender melhor
os mistérios de nossa salvação.